Queremos saudar a todos na paz e no amor de Cristo. Queremos convidá-los a, junto conosco, hoje meditar sobre o tema Usando nossos dons para o serviço de nosso Senhor. E o texto que vai nos servir de base é o texto de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 até o versículo 30. E para iniciar, nós conversamos com o nosso Deus em oração. Querido e amado Deus, queremos te agradecer por este momento especial em que podemos estudar a tua santa palavra, de podermos crescer e nos fortalecer ainda mais na fé que temos em ti como nosso Senhor e Salvador. Pedimos que possas então abrir as nossas mentes e corações para que o teu evangelho, a tua santa palavra, habite ricamente em cada um de nós. Por isso, bondoso Deus, esteja junto de nós neste momento de estudo, de meditação no teu santo evangelho, daquilo que tu tens para trazer a cada um de nós como orientação para a nossa vida cristã. Nas tuas mãos nós nos colocamos em louvor e gratidão por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus queridos, nós vamos então acompanhar a leitura do texto que vai nos servir de base, Mateus 25, 14 a 30, onde lemos assim. Jesus continuou: O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro, de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que tinha recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o terceiro empregado, que havia recebido 100 moedas, chegou e disse: Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco e, quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Este é o nosso texto que nós queremos conversar mais um pouco e falar aí a respeito desse tema que nós temos, que é usando os nossos dons para o serviço do Senhor. A parábola dos talentos, na verdade, tem tudo a ver com o cristão. Os talentos aqui, na verdade, são os dons que cada um de nós tem recebido de Deus. E a questão é, como os cristãos têm utilizado esses dons, esses talentos que têm recebido de Deus, e recebido de forma maravilhosa, podendo usá-los todos à disposição desse trabalho do reino de Deus aqui no mundo.
Mas se nós voltarmos para a parábola, nós vamos pensar o seguinte: eram 3 os empregados. Cada um recebeu as moedas do seu patrão para poderem administrar. 2 daqueles empregados fizeram com que o dinheiro pudesse render, mas o terceiro, ele enterrou as suas moedas. E na prestação de contas, aqueles 2 primeiros, eles são elogiados, eles recebem ainda mais responsabilidade e partem para poder festejar com o seu patrão. O terceiro, na verdade, aquele que esconde as suas moedas, ele é chamado de preguiçoso e ele perdeu tudo aquilo que ele tinha e foi jogado na escuridão. Ou seja, ficou sem nada, não soube aproveitar a oportunidade de usar os seus talentos ou de multiplicar os seus talentos que o patrão havia lhe dado. Pensando um pouquinho nessa parábola dos talentos, nós vamos pensar em quem são os personagens principais que fazem parte desta parábola contada por Jesus. E aí nós chegamos à conclusão de que o patrão é o Senhor Jesus, aquele que dá a cada um de nós os talentos, os dons, para que nós possamos usá-los, para que nós possamos fazer multiplicar o reino de Deus em nosso meio. Os empregados, como a gente já está falando, né, somos nós os cristãos, aqueles que confiam em Jesus e que estão ao seu dispor para fazer o trabalho da sua igreja, para que o seu reino cresça em nosso meio. E as moedas são justamente os dons que nós recebemos de Jesus, os talentos que Deus dá a cada uma das pessoas. Você tem dons, você tem talentos. E como você está utilizando esses dons? Como você tem utilizado esses talentos que Deus dá para você? Você canta, você ora, você testemunha, você pode fazer leituras. Tudo isso à disposição do reino de Deus. Você pode trabalhar na igreja sendo um líder, seja alguém da diretoria, seja um líder de grupos, enfim, dons, talentos, cada um tem. Até a volta de Cristo. Na verdade, todos nós devemos administrar muito bem todos esses dons que Deus dá a cada um de nós. Os talentos, na verdade, pertencem ao Senhor. Nós somos apenas administradores desses talentos que Ele dá a cada um de nós. E esses talentos são dados com fim exclusivo. Eles não são eternos e intransferíveis, mas nós estamos aí à disposição para usar esses talentos no trabalho do reino de Deus. Por isso a gente tem que pensar que o medo, na verdade, ele não é uma desculpa para que nós possamos usar esses nossos dons no trabalho do reino do Senhor. O medo não é desculpa para não usar aquilo que Deus, que o Senhor, deu a cada um de nós. E como nós podemos descobrir os nossos dons, ou o nosso dom? Na verdade, o próprio Deus nos ajuda nesse sentido e precisamos estar atento à obra do Espírito Santo em nossa vida. É o Espírito Santo que desperta em nós a nossa fé, mas ao mesmo tempo desperta também esses dons para o trabalho do reino de Deus. E aí nós pegamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, onde nós lemos a seguinte frase do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 12, versículo 6, que diz assim: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. É Deus quem dá o dom para cada um. Cada cristão, como diz o apóstolo Paulo, recebe algum dom da parte de Deus. E podemos também orar para que Deus então desperte dons onde há necessidades especiais, para que os dons existentes sejam também aperfeiçoados e frutíferos, justamente aí para o crescimento da igreja, para o crescimento do reino de Deus. O uso dos dons e as pessoas que têm dons especiais, e aí a gente pode lembrar várias pessoas que têm dons e estão aí ao serviço do Senhor, como os apóstolos, os evangelistas, os mestres, os pastores, os líderes em geral, servem, como diz o apóstolo Paulo,
para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim aí de construir o corpo de Cristo. E é isso que nós vemos lá em Efésios, capítulo 4, versículos 7 até o versículo 16, que diz para nós assim: porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Deste modo, todos nós chegaremos a ser um na mesma fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos falsos. Estas pessoas inventam mentiras e, por isso, elas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Paulo, na verdade, confirma essa parte, dizendo que todos aí juntos fazem parte deste corpo de Cristo, ou constituem o corpo de Cristo nesta função, nessa missão de falar o Evangelho, de pregar o Evangelho a tantas pessoas. E Deus pede a nós, nesse uso do serviço, a humildade. É isso que ele pede a cada um de nós. Isso nós podemos ver lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 3 ao versículo 6, que diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que nós temos. E aí nós vamos lá para o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 15, que diz para nós assim: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Aqui, na verdade, é outra coisa que Deus espera de nós neste uso dos nossos dons, né? Que nós usemos ao seu serviço em humildade, mas também em espírito de amor e verdade para com todas as outras pessoas. Não apenas isso, mas também Deus espera a nossa fidelidade a Jesus Cristo. E isso nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 2. E nesse texto é dito para nós o seguinte: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor.
comprovando então esta questão da fidelidade a Jesus, que nos une e faz o seu corpo, ou seja, a sua igreja, crescer em amor. A igreja de Cristo, ela cresce no amor. Não no amor apenas dos irmãos de uns para com os outros, mas principalmente neste amor de Cristo para com todos os cristãos espalhados para o mundo. Porque, na verdade, nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Então, é uma consequência, é uma reação natural amar ao nosso semelhante porque nós nos sentimos amados por Cristo. E Efésios 4,16 daí diz para nós as seguintes palavras: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Por meio do amor, o amor de Cristo em favor de cada um de nós, em favor de cada um dos cristãos, em favor de cada um dos seres humanos que estão aí espalhados na face da terra. Cada cristão tem pelo menos um dom que é dado a ele pelo Espírito Santo. E cada pessoa, com o seu dom, tem a sua função. Tem algo a contribuir neste corpo de Cristo que é a igreja. A força para o desenvolvimento e o uso frutífero, na verdade, esse vem de Cristo, não é de nós. Nós somos apenas instrumentos, mas a ação, ela acontece por meio de Jesus Cristo. E ele vem a cada um de nós de uma forma diferente. Cristo não vem pessoalmente hoje como naquele tempo em que ele estava aqui no mundo conversando com seus discípulos. Cristo vem a nós hoje por meio da sua palavra, por meio das Escrituras Sagradas. E Cristo vem também a cada um de nós através dos sacramentos. Então, cada vez que nós participamos dos sacramentos, nós somos ali alimentados espiritualmente, nós somos fortalecidos em nossa fé que nós temos em Cristo e perdoados de todos os nossos pecados também. Agora, renovados por Ele, nós usamos os dons para que o seu amor chegue a muitas outras pessoas. E quando este amor chega a outras pessoas, a igreja cresce em todas as áreas. E por isso nós somos abençoados. E nós somos abençoados para podermos ser também bênçãos na vida de muitas pessoas. Você é abençoado. Você tem dons. Use-os. Faça com que a igreja de Cristo cresça ainda mais. Nós poderíamos aqui falar de várias funções ou de várias coisas importantes, de oportunidades que nós temos através dos nossos dons. Fazer uma lista das oportunidades que nós temos para o serviço ao nosso Senhor. E aí nós poderíamos dizer a questão de pastores que pregam o Evangelho, púlpito altar que auxilia na condução do culto, as lideranças, seja da diretoria da congregação, seja das diretorias dos departamentos que existem, nos planos de ação que são feitos em ação social, entre outros, sempre existem pessoas com dons e estão colocando isso ao serviço do Senhor. E além do que nós colocamos nesta lista, há ainda muitas outras funções que poderiam ser citadas aqui. E aí nós falaríamos ainda de muitas outras coisas diferentes. Certamente, meus amados, cada um encontrará o seu lugar nesta função ou com o seu dom dentro da igreja, fazendo com que o reino de Cristo cresça ainda mais. Ele conta com cada um de nós para poder comunicar a vida. E nenhum membro da igreja pode ficar de fora ou sem uma função determinada. Todos são úteis, todos são necessários, todos devem entrar em campo, todos devem participar e juntos fazer com que Cristo seja conhecido ainda a muitas e muitas pessoas. Você tem dons, muitos dons, então use-os, coloque-os à disposição do Senhor, porque você também faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Faça com que essa igreja cresça ainda mais, porque você é abençoado para poder ser uma bênção também na vida de alguém. Amém. Meus amados, nós queremos neste momento
de novo falar com o nosso Deus em oração. Querido e eterno Deus, agradecemos muito a Ti pelos dons que recebemos. Sabemos que muitas vezes esses dons, eles ficam parados. Nós não queremos deixar de levar o Teu Evangelho. Por isso, nós nos colocamos à Tua disposição com os dons que nós recebemos de Ti, para que Tu possas tornar-te conhecido para tantas e tantas pessoas. Nós sabemos da nossa função, do nosso papel dentro da igreja. Nós sabemos que com os nossos dons, nós podemos auxiliar em todo o trabalho que é realizado na divulgação do Teu Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Usa-nos, Senhor, da melhor forma possível, pois nas Tuas mãos nós nos entregamos e nos dispomos a cumprir com aquilo que Tu esperas de cada um de nós. Abençoe a cada um dos nossos amigos, irmãos e irmãs que agora estão ouvindo este Evangelho, ouvindo esse estudo, para que possam também, fortalecidos na sua fé, viverem o seu cristianismo de uma forma tão bonita, servindo assim de testemunho para aqueles que estão ao seu redor. Nas Tuas mãos colocamos tudo e todos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Chegamos assim então ao final do nosso momento de adoração, de estudo ao nosso Deus. Desejamos a todos vocês as mais ricas bênçãos do nosso Senhor. Fiquem com Deus e até um próximo momento, que Deus assim nos permitirá, para novamente estudarmos a Sua Santa Palavra.